Bem-vindos ao canal Acessibilidade para Todos. Tema do vídeo: futebol. Narrado por Abulai Dabo. Muito boa noite, o meu nome é Abulai Dabo. Estou a falar aqui para o canal Acessibilidade para Todos. Aqui vamos abordar um tema de futebol, que é o Campeonato de Europa de 2021, que era para se ter realizado no ano passado, mas fruto da pandemia teve que se realizar neste ano atual. Agora, minimapa de stalking. Duração, 42 segundos. Um europeu muito especial, porque Duração, 49 segundos. Parar, botão. Porque foi um europeu dividido em 12 cidades de países diferentes de toda a Europa e foi disputado com público, coisa que Duração, 1 minuto. Parar, botão. Durante grande parte dos últimos 2 anos não houve. E começamos então por abordar aquilo que foi a final de ontem e o percurso das duas seleções que se encontraram na final. Ora, o jogo começou de uma forma muito favorável para a Inglaterra, que logo aos 2 minutos marcou o golo por Luke Shaw. Ora, muito bem, a Inglaterra nos primeiros 20 minutos esteve muito bem, esteve a dominar o jogo Agora, minimapa de stalking. bem como a seu belo prazer, embora não tivesse a criar grandes lances de perigo, a não ser o golo que marcou muito cedo. Ora, muito bem, depois a partir dos 20 minutos a Itália começou a tomar conta do jogo, começou a chegar mais à área adversária, embora também não criasse assim tantos lances de perigo, mas já começava a ter mais bola e a ter mais iniciativa de jogo. E assim foi, e chegaram em intervalo com uma desvantagem de 1 gol. Agora, minimapa de parar. Depois, na segunda parte, a Itália entrou no mesmo registro. Pois estava a perder, precisava de arriscar mais. Então continuava com a iniciativa de jogo. No entanto, começou a criar algumas oportunidades de gol, até que aos 67 minutos, por volta dessa altura do jogo, o central chamado Leonardo Bonucci encarregou-se de cabecear a bola para dentro da baliza dos ingleses, igualando assim a partida. Continuando a Itália a dominar o jogo até ao prolongamento, pois o jogo teve que se decidir no prolongamento, de duração de 30 minutos. O jogo terminou empatado nos 90 minutos. Pausar, botão. 21, 13. Duração, 3 minutos, 47 segundos. Onda, 3 minutos, 48 segundos. Duração, 30 fontes. Pronto, e depois durante o prolongamento a Itália continuou a dominar. Portanto, o jogo é simples. Durante os 20 minutos foi a Inglaterra a mandar no jogo, e depois o resto do tempo que houve jogo, a Itália começou a crescer e jogou melhor que a Inglaterra. Agora, nos penaltis, os guarda-redes estiveram muito bem. Até houve uma situação um bocado polémica em que o treinador Gareth Southgate, o selecionador da Inglaterra, fez 2 alterações bem perto do fim. Meteu 2 jogadores só para aquecer
para bater as grandes penalidades. Ora bem, não resultou porque esses dois jogadores, curiosamente, falharam as grandes penalidades da seleção inglesa. E vamos começar então por abordar aquilo que foi a caminhada dos ingleses e dos italianos até esta final. Foi uma caminhada muito interessante. Os ingleses e os italianos fizeram uma caminhada muito limpa. 21:13. Duração 5 minutos 28 segundos. 21:13. Ambos fizeram uma caminhada muito limpa, quase só com vitórias. Depois, a partir dos oitavos de final, começaram a ter mais dificuldades em ganhar os seus jogos, mas sobretudo a Itália me encantou muito, porque eles, desde a primeira jornada, eles estavam com aquele espírito de que podiam ganhar o Euro. Desde a primeira jornada que a Itália me convencia que era uma das seleções favoritas a poder mesmo conquistar a Europa, e confirmou-se que a Itália entrou logo na fase de grupos e ganhou os jogos todos sem margem para erro. Ganhou a Turquia, a Suíça e ao País de Gales. Depois teve mais dificuldades para ganhar a Áustria, ganhou a Áustria só no prolongamento, sofreu. 13. Quinta Fontes. Clubosa. Mustafa Zona Nostálgica. Clube. 21. Quinta Fontes. Depois acabou por sofrer o primeiro golo no Campeonato da Europa, precisamente contra a Áustria nos oitavos de final, ganhando uma vitória por 2-1, acabando depois, seguiu-se a vitória contra a Bélgica que traz muitas más recordações. Já iremos falar disso mais à frente. Ganhou a Bélgica 2-1, depois nos penaltis, nas meias finais, ganhou a Espanha e depois ganhou a Inglaterra, como nós sabemos, nos penaltis também. Uma seleção que já não perde há 30 e tal jogos. A última vez que perdeu foi, curiosamente, contra Portugal, no dia 10 de setembro de 2018, aliás, no Estádio da Luz, frente à seleção portuguesa. Ora, muito bem. Quinta Fontes. 2 notificações. O grande mérito é do seu treinador, do seu nome, Roberto Mancini, que tem realmente lançado muitos jovens na seleção, jogadores que não são muitos dos jogadores nem são das melhores equipas de Itália. Alguns são, ainda tem uns jogadores da Juventus, uns do Nápoles, mas depois tem alguns jogadores da Atalanta e do Sassuolo que nem são históricos da Itália, e é muito relevante, e é uma crítica que eu tenho a apontar ao selecionador da Inglaterra, porque o selecionador da Inglaterra não aproveita muito dos seus jogadores, da qualidade dos jogadores que tem à sua disposição, e isso pode ter feito alguma diferença na final de ontem. 2 notificações. No final de ontem da Eurocopa. Mas ainda não fizemos a análise daquilo que foi a prestação inglesa. Não foi assim uma prestação... Foi uma prestação convincente, mas não foi uma prestação maravilhosa, por assim dizer, até porque eles na fase de grupos empatam 0-0 com a Escócia. Ganham com alguma dificuldade a Croácia e depois... Só não me lembro a outra seleção que estava no grupo da Inglaterra, que também estava no grupo da Croácia e da Escócia. Que eu acho que era a República Checa. A República Checa também estava no grupo da Inglaterra, da Escócia e da Croácia. Pronto, a Inglaterra faz uma fase de grupos mais discreta do que a Itália, porque a Itália tem 3 vitórias na fase de grupos e a Inglaterra
só tem Duas notificações. 2 vitórias e um empate. E acaba-se qualificando em primeiro do grupo, tal como a Itália, e defrontou a Alemanha, outra seleção que traz mais recordações à seleção portuguesa. Também já iremos falar sobre isso. Ganhou a Alemanha nos oitavos de final por 2-0. Depois, nos quartos de final, deixa eu ver se me lembro da seleção que calhou com a Inglaterra nos quartos. Foi a Ucrânia, que também foi a Ucrânia, também é uma seleção que me surpreendeu de alguma maneira no europeu. Não estava à espera que a Ucrânia pudesse chegar aos quartos de final. Tinha eliminado nos oitavos de final a Suécia, e a Ucrânia acabou por levar uma porrada, por assim dizer, da Inglaterra, 4-0. Depois, nas meias finais, a Inglaterra encontra uma equipa que me surpreendeu ainda mais, Pinta fontes. Duas notificações. que também, se tiver tempo, irei falar dessa seleção, que é a Dinamarca, que teve um acidente com talvez o seu Cristiano Ronaldo, que chama-se Christian Eriksen, que na primeira jornada caiu inanimado no relvado, mas se calhar falaremos disso mais à frente. Continuarei a concluir o meu raciocínio. A Inglaterra acaba por ter dificuldades em ganhar esse jogo das meias finais, até porque a Dinamarca começa por estar em vantagem, marca primeiro através de um jogador, de um talento promissor, que é o Van Sgaard, já não me lembro muito bem do nome do jogador, mas é um jogador jovem e com muito talento, joga na Sampdoria de Itália. E depois o problema é que a Dinamarca não aguentou a vantagem por muito tempo, e ainda na primeira parte a Inglaterra acabou por chegar à igualdade, embora a Inglaterra tenha tido algumas oportunidades antes do golo do empate. Depois a Dinamarca acabou por aguentar-se, muito embora a Inglaterra talvez tivesse merecido ganhar esse jogo nos 90 minutos, tal como a Itália merecia ter ganho nos 90 minutos na final de ontem. Mas o jogo acabou por ser resolvido no prolongamento, com o 2-1 a favor da Inglaterra, num lance infeliz por parte de um defesa de Dinamarca. Já nem me lembro se foi o guarda-redes que cometeu um penalti que deu a oportunidade de Raheem Sterling, um jogador de seleção inglesa, marcar o penalti que deu a vitória. Depois foi um golo cruel para os dinamarqueses, porque eles na altura estavam a procurar defender o resultado, e depois, quando sofreram o 2-1, tiveram que ser obrigados a mudar o chip, por assim dizer. Tiveram que arriscar mais, mas eles já não estavam habituados a atacar, agora tiveram mais dificuldades de procurar ferir a seleção inglesa. E pronto, como a seleção inglesa é um bocado mais experiente do que a seleção dinamarquesa, conseguiu aguentar. Valeu mais a experiência. E pronto, eu acho que sobre a Itália e a Inglaterra está mais ou menos tudo dito. Eu acho que, para mim, a Itália foi justa vencedora do Euro. Eu acho que não há nenhuma seleção que tenha feito melhor, que tenha jogado melhor que a Itália e que tenha merecido ganhar melhor do que a Itália. Talvez a Bélgica, mas como a Itália e a Bélgica tinham-se encontrado nos quartos de final, um deles teria que cair, obviamente. Ora, muito bem. Agora passamos para um outro assunto dentro do mesmo tema, que é a prestação da nossa querida seleção portuguesa. Ora, muito bem. A seleção portuguesa, que há 5 anos atrás
numa bela noite de Paris de dia 10 de julho, conseguiu bater os franceses em pleno estádio Saint-Denis, consagrando-se campeões da Europa. Tinham como objetivo defender o título conquistado em Paris.